Bem-vindo ao canal O Pescador de Sereias. Eu sou o professor Celso e o meu objetivo é mostrar para você como a matemática é fácil. Hoje nós vamos ver os números, nós vamos falar sobre números e suas classificações, ou seja, a forma como a matemática denomina ou chama os números. Denominar é chamar, ok? Vejamos. Os números, eles são usados pela humanidade desde sempre. Para contar coisas, para fazer tudo o que a gente precisa. No mundo prático, a gente faz melhor se tiver um pouco de dimensões e quantidades e coisas assim. Não é? Desde a agricultura primitiva, que o cara plantava 1, 2, 3, 10 pés de milho, de trigo, trocava 3 carneiros por 2 cabras, sei lá, enfim, eles tinham que numerar as coisas para poder fazer comércio, principalmente. Há quem diga que o comércio é a mãe da matemática. É possível que seja. Bem possível, porque o ser humano se organizou em sociedade para fazer comércio, né? Eles viviam no campo e iam numa cidadezinha lá para trocar o que tinham sobrando pelo que tinha faltando. Essa é a ideia do início da matemática. As pessoas precisavam ter algum parâmetro, alguma base para negociar o que tinha sobrando pelo que tinha faltando. Mais ou menos como ir no supermercado hoje. Você tem dinheiro sobrando, você vai lá e compra alguma coisa que está faltando na tua cozinha. É difícil sobrar o dinheiro, né? Mas tempos modernos são assim. Ou contemporâneos, pior ainda. Não é? Veremos o que são modernos e contemporâneos depois. Há uma diferença. Bom, originalmente não existia o conceito do número zero. Esse conceito surgiu apenas em torno do ano 1000, na Índia, num templo. Existem até registros disso lá. E quando apareceu o número zero, os algarismos romanos perderam totalmente o sentido. E aí adotou-se os algarismos indo-arábicos. Indo por causa do zero, principalmente. E os outros números também vieram meio daí um pouco de transformações, porque passaram pelo mundo árabe, o mundo muçulmano, na verdade, antes de chegar no Ocidente. Quando chegou no Ocidente, houve um grande progresso sobre eles, mesmo ainda durante a Idade Média, com campeonatos que haviam na Itália de matemática, falaremos sobre isso. É muito bonita a história da matemática. Então, o número zero é o primeiro dos números que a gente aprendeu a usar. Não é verdade, mas vamos falar assim, porque quando você não tem nada, você tem zero. Essa é a ideia. O segundo número é o da unidade. 1. O segundo número, bom, é de 2 unidades. 2. O terceiro número é de 3 unidades. O quarto número, 4 unidades. Entre tribos indígenas brasileiras, existem algumas que contam assim: 1, 2, 3 e muitos. Não existem outros números. Depois do 3 vem muitos. Eles não estavam muito acostumados a fazer comércio. Porque se você faz comércio, você quer contar tudo. Essa é a ideia. Eu não vou escrever todos eles, porque a gente já conhece, a gente já usou, enfim. E esse negócio vai até o infinito positivo. São vários números até chegar ao infinito positivo. Quantos números? Infinitos números. A ideia de infinito é uma coisa muito complexa, porque se você for analisar bem, há 500 anos atrás, se você falasse em 1 trilhão, o cara ia dizer para você que 1 trilhão é muito perto do infinito. Hoje, para você contar até 1 trilhão, um número por segundo, você vai demorar mais ou menos 81 mil anos. Hoje, o governo americano liberou 2 trilhões de dólares para salvar o mundo da epidemia da Covid-19. Então, o número trilhão já não é tão perto do infinito. O infinito, a noção de infinito, ela cresce sempre que a gente consegue chegar a números maiores.
Porque infinito mais 1 é infinito, infinito mais infinito é infinito. Infinito menos 2 continua sendo infinito. Percebe? O conceito de infinito é muito relativo, porque ele não é um número, é só uma ideia. E nós temos coisas infinitamente grandes e coisas infinitamente pequenas, como veremos ainda nesta aula. Bom, esses números são os números primeiros que a humanidade usou, são chamados de números naturais. Naturais. E eles têm um símbolo. É a letra N. Os números naturais, eles são só positivos, todos eles necessariamente positivos. E ele determina um conjunto, o conjunto dos números positivos. Olha que legal. Acontece que com o tempo houve necessidade de subtrações, como nós já vimos em exercícios em aulas passadas, não é? Números negativos, se somados a números positivos, formam uma subtração, né? Nós vimos que a subtração é quando eu somo números positivos com negativos, aí a gente tem uma diferença entre eles, ok? Que será melhor explorada mais para frente em alguns tópicos. Então, surgiu a necessidade de se estabelecer um outro conjunto de números, que a gente chama de inteiros, o conjunto dos números inteiros. Ele é diferente, porque ele começa no infinitamente negativo, ele anda vários números, quantos? Infinitos números, até chegar ao menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, infinito positivo. Repara que daqui para frente eles são iguais. E ele tem um símbolo, que é a letra Z. Eu costumo brincar que são os números inteiros. Só para não esquecer que o símbolo é Z. É importante saber os símbolos. N com uma barrinha, números naturais. O Z com uma barrinha, números naturais. Todo conjunto de números tem uma barrinha em algum lugar. Ele define um conjunto de uma letra qualquer. Então, depois disso, descobriram-se as frações. Nós vamos fazer uma atividadezinha somente sobre frações, simplificações, etc. Logo mais na sequência. E a gente sabe que por causa das frações, como veremos, entre um número e outro eu posso pôr infinitos números. Aí entra o conceito de infinito de uma forma bem prática. Segundo Euclides, um grande matemático grego, egípcio, se é que isso é possível, ele vivia em Alexandria e ele fez a primeira grande obra sobre geometria, a famosa geometria plana ou geometria euclidiana. É linda, veremos. E um dos primeiros pontos que ele estabelece é que entre dois pontos quaisquer existe uma reta, que é o menor caminho entre eles. E entre dois pontos quaisquer desta reta sempre cabe infinitos pontos. Olha, de novo, infinito atrapalhando a matemática, ou ajudando. Depende do teu ponto de vista. Se você é pessimista, ele vai atrapalhar. Se você é otimista, ele vai resolver muitos problemas. Muitos problemas. Tá bom? Então, vamos lá. Eu aqui, entre um número e outro, eu não tenho ninguém. Então, eu separo eles por uma vírgula. Por quê? Porque eu não tenho ninguém entre o menos 3 e o menos 2, assim como não tem ninguém entre 1 e o 2, tanto aqui quanto aqui. E esses daqui estão aqui, né? Daqui, são os mesmos. Nessa nova classificação, que eu vou chamar de racionais, vem do nome, razão, proporção, relação, tudo é a mesma coisa. É uma fração. Uma coisa dividida pela outra. A primeira coisa que falarem dividida pela segunda coisa que falarem. Ok? Qual é a razão entre 1 e 2? É 0,5, né? Porque 1 dividido por 2 é meio. 0,5. Pegou a ideia? Veremos isso com bastante
propriedade, inclusive porque faremos muitas aulas de física ainda, e na física isso é mais fácil de estabelecer por causa da interpretação dos problemas, não é? Tá bom? Ó, eu continuo tendo o meu número 0, eu continuo tendo o meu número 1, eu continuo tendo o meu número 2, assim como eu tenho o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Ele aqui caminha para o infinito, vou pôr embaixo, infinito positivo e vem do infinito negativo. Não preciso nem pôr 3 pontinhos, porque aqui eu já estou indicando que é infinito. Entre esse ponto e esse ponto eu tenho infinitas possibilidades. Entre esse ponto e esse ponto eu tenho infinitas possibilidades. Entre quaisquer 2 pontos, mesmo que sejam muito próximos, eu tenho infinitas possibilidades de outros números. Números fracionários ou racionais. E o símbolo dele é a letra Q e tem uma barrinha. Alguns colocam essa barrinha aqui. Outros colocam aqui. Tanto faz. Eu vou usar assim. Aí vem o imponderável na história da matemática. Existem números que não se encaixam aqui, nem aqui e nem aqui. Nós não vimos ainda perfeitamente radiciação, veremos, mas as raízes quadradas de números primos não são dízimas, são números impróprios que a gente chama, porque eles não acabam nunca. Vai ser assim, raiz quadrada de 2 é 1,4, acho que 16, ele vai, não me lembro de cor, não tem que lembrar de cor, a calculadora te diz. Mas esses números vão, sem se repetir, como padrão, ao infinito. A raiz de 3 é 1,7, não sei o que, não sei o que, não sei o que, são números que não acabam nunca. Depois vem a raiz de 5, a raiz de 7. Raízes cúbicas, raízes múltiplas, também geram isso quando você trabalha com números primos. E o primo só é divisível por ele e por 1. Quando você tira uma raiz dele, você vai ter uma coisa meio louca, né? Impossível, né? Outro número que é assim é o π. Qualquer circunferência que você dividir pelo diâmetro dela vai gerar um número impróprio chamado π. Π é 3,14, acho que é 16, 32, eu não sei de cor. Eu não decoro essas coisas, acho que não é necessário. Porque quando você precisar no exercício, vai estar lá escrito bonitinho o número que você deve usar. Tudo bem? A não ser sendo cosseno de tangente de 30 graus, 45 e 60, ou 0 e 90, os outros você vai ter na prova. Então, né, vamos facilitar isso. Esses números, eles estão à parte. Eles não estão aqui. Então eu não posso escrever o 0 nessa relação. E eles têm um nome, ó, irracionais. Deixa eu arrumar esse R aqui que ficou horrível. Irracionais. Eles são irracionais porque eu não posso escrever eles na forma de uma razão. É simples assim. É impossível escrever ele na forma de uma razão. Então, eles são irracionalizáveis ou irracionais. Tudo bem? E o símbolo dele é a letra I romana. Tem 2 barrinhas. Que lindo. Não é o número 2, não. É o I com uma barrinha. Parece o romano, né? Mas não é, não. É de I mesmo com a barrinha, porque todos os números, todos os conjuntos numéricos, melhor dizendo, são definidos com 2 barrinhas. Eu vou colocar alguns exemplos. Embaixo do 0 não tem 0, ok? Mas em algum lugar aqui eu tenho a raiz de 2. Em algum outro lugar aqui, eu tenho a raiz de 3. Depois eu tenho o π. E aí vai, são muitos. Aqui, eu tenho menos raiz de 2. Aqui eu tenho menos raiz de 3. Aqui eu tenho menos π. Π, lembra do π?
π. Nós veremos em geometria mais detalhadamente. A letra grega π é um número. Não tem que chorar muito, não, é um número. A NASA trabalha com 360 casas depois da vírgula para dar bastante precisão nos lançamentos de objetos que eles fazem para o espaço. Se eles não usarem tanta precisão, o objeto vai parar em outro lugar, não onde eles querem. Agora, para construir uma casa, 3,14 já dá, né? A casa não vai cair por causa de números depois da vírgula. Depende do teu uso, você usa com mais ou menos casas depois da vírgula. Isso vale para todos eles. Veja que este está dentro deste, que está dentro deste, mas que não está dentro deste. Porém, qualquer um desses daqui, somado com um desses daqui, forma um desses daqui. Então, eu posso ter aqui em algum lugar 1 mais raiz de 2, por exemplo, que é um número. Nós faremos uma aulinha somente sobre números irracionais. Vai ser tranquilo. Não já, aguarde, no futuro. Se eu então somar todos eles, sem exceção, num único conjunto, eu vou ter o conjunto dos números reais. Reais. E eu represento ele com a letra R. Vocês, com uma barrinha, veja bem, vocês já devem ter visto inúmeras vezes esse símbolo em exercícios de matemática. Ou em algum desses outros símbolos. O cara fala um exercício assim, dentro do conjunto dos números N barrinha, dos números naturais. Então você sabe que não tem número negativo no problema. Ou no conjunto dos números inteiros, você sabe que não tem nenhuma fração ali. Mas eu posso ter negativos e positivos. Isso determina como eu vou resolver um problema qualquer. É para isso que serve. Porque ele começa te dizendo o universo onde ele vai trabalhar, ok? E dentro desse universo eu vou fazer soluções. Às vezes ele me dá um problema que admitem soluções em números fracionários ou em números negativos, mas ele me pediu em números naturais. Então eu só posso usar as respostas positivas, porque as negativas não fazem parte do meu problema. Eu não gosto de usar o termo problema, não, porque problema é aquela questão matemática que nunca foi resolvida. Uma vez que ela tenha sido resolvida, isso se transforma em uma questão. Então, as questões matemáticas, porque os problemas matemáticos são muito difíceis e eu estou muito longe de resolver qualquer um deles. Eu tenho admiração pelos matemáticos porque eles são peitudos, corajosos, fazem coisas impressionantes.